conversas avançam, ainda sem fio à vista. Estados Unidos e Rússia discutem o plano americano para acabar com a guerra na Ucrânia. Kiev aguarda pelos novos desenvolvimentos e a Europa não esconde a preocupação. Neste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, analisamos o atual momento das negociações e o papel dos envolvidos. Vamos a isto dentro de instantes comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso connosco em estúdio esta semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Ora viva, Miguel, e bem-vindo. Olá, Paula, obrigado. Esta semana começo por me deter numa frase do seu texto no Expresso que diz assim: a verdade, por muito que custe ouvi-la, é que Trump tem razão. Ora, não é todos os dias que encontramos este tipo de declaração da sua parte referindo-se ao Presidente dos Estados Unidos. Também é certo que existe aqui um certo contexto que justifica a frase e é sobre isso que vamos começar por falar. Ainda não se pode afirmar que haja um acordo à vista sobre a guerra na Ucrânia, mas acredita que pode vir a acontecer. Sim, já aqui disse a semana passada, eu acho que nunca estivemos tão perto de poder chegar a um acordo como agora. Estão reunidas as condições para isso, pelo menos estão reunidas muito mais condições que alguma vez tiveram. E neste momento, essencialmente, acho que a bola está do lado de Putin. É preciso convencer Putin que, às vezes, uma vitória total é pior do que meia vitória. E ele, como sente que está por cima do campo militar, do ponto de vista militar, e também, como tem uma relação privilegiada no campo diplomático com o Presidente Trump, acha que este é o momento para forçar tudo e tentar obter uma vitória absoluta na Ucrânia, a qual seria ficar com o Donbass para ele. Esta também foi a semana em que ouvimos Putin dizer que se a Europa desejar a guerra, estamos prontos imediatamente. Ora, esta não é uma declaração que contribua para um entendimento, não é? Paulo, ainda bem que fala disso. Sabe que todas as declarações do Putin são há 4 anos deturpadas, amputadas, de modo a fazer passar a ideia de que a Rússia ameaça a Europa. Porque depois disso, eu posso desenvolver esta tese, vem tudo aquilo dos 5% para gastar em defesa, estamos ameaçados, quando ninguém diz, por exemplo, que a Europa tem o triplo das forças militares que tem a Rússia, exceto ogivas nucleares, como é óbvio. Em que medida é que está deturpada esta declaração? Eu vou-lhe contar, porque nunca contou o contexto todo. É assim, o general-comandante militar da NATO lembrou-se de dizer que não estava excluído, lembrou-se de dizer out of the blue, do nada, não estava excluído que a NATO tomasse ações de caráter defensivo preemptivas em relação à Rússia. Ninguém percebe muito bem o que isto quer dizer, mas medidas preliminares defensivas a mim cheiram-me a medidas militares. E foi nesse contexto que o Putin disse: pois nós não queremos a guerra com a Europa, mas se a Europa quiser guerra connosco, estamos prontos. Ora, sistematicamente tudo o que o Putin diz é mal relatado. Eu acho que há aqui de facto eu vou dizer com todas as letras, uma falta de consciência não apenas dos dirigentes políticos, mas da imprensa. Que acentua este eco de que estamos todos ameaçados pela Rússia. Se o Putin não pararmos na Ucrânia, ele vem até Paris, nunca mais para, vai chegar a Lisboa, nós vamos ter tanques, como dizia já não sei quem, se não gastarmos 5% em armamento, preparem-se, comecem a aprender a falar russo. Quer dizer, esse tipo de coisas, enfim, justifica tudo isto a que estamos a assistir. E sustenta um bocadinho aquela sua ideia, que já aqui deixou várias vezes, que a Europa não quer a paz. Mas qual é o interesse real da Europa em alimentar uma guerra com a Rússia e fazer temer os seus cidadãos? Sem entrar em teorias da conspiração, mas apenas em coisas que são factuais, basta olharmos para a evolução das cotações dos grandes fabricantes de armamento desde que começou a guerra da Ucrânia. Rayburn, os fabricantes dos F-35, agora o Lockheed Martin, etc., para vermos que eles têm subido em flecha. Há gente a ganhar bilhões com a guerra, como sempre houve. A guerra é um grande negócio para alguns. Por um lado, é isso. É o aparelho militar industrial, que falava Eisenhower, americano e não só, a apoiar a guerra, porque dá dinheiro a ganhar a muita gente. Por outro lado,
é uma falta de perspectiva global, geopolítica, daquilo que vai ser o mundo, daquilo que é o mundo, daquilo que é a Europa, daquilo que podem ser os potenciais aliados da Europa. Nós continuamos a achar que a NATO é o alfa e o ômega de tudo, mesmo quando não sabemos se Trump algum dia honraria o artigo 5º da NATO para defender a Europa. E essa conjugação de forças, de facto, para conseguir manter as opiniões públicas europeias acomodadas ao facto de existir há 4 anos uma guerra que não tem fim à vista e que é sustentada pelo armamento americano, pago pelos contribuintes europeus, para conseguir manter a opinião pública acomodada a esse facto, está-se constantemente a dizer que isto é a ameaça russa, temos que nos defender da ameaça russa. Quando, por exemplo, aquilo que eu lhe disse há pouco, que as forças convencionais da Europa, quando chamo convencionais é não nucleares, tudo aviões, carros de combate, artilharia, etc., Tudo somado, não é? naval, é 3 vezes o poderio russo. Portanto, quando nos dizem que nós precisamos nos armar ainda muito mais, o que isto está a dizer é que nós precisamos de comprar armas aos americanos, porque é o que Trump quer, para, em contrapartida, dizer que, ok, eu honro a NATO, desde que vocês gastem os 5% lá. E eu acho que nós, sinceramente, estamos a ser enganados desde o princípio em relação a isto. Por isso é que eu dizia que o Trump tem razão quando disse, primeiro, esta guerra nunca devia ter começado. Segundo, uma vez começada, houve N ocasiões para a parar. Terceiro, a Europa, que era quem devia fazê-lo, nunca mexeu uma palha para parar a guerra. Seja como for, e já vamos falar um bocadinho melhor da Europa. O Miguel faz esta semana a questão de dizer no seu artigo, de deixar claros 3 pontos prévios antes de analisar este tema. O primeiro tem a ver com o que considera ser a falta de vontade e a resistência europeia perante o acordo de paz, e neste terreno também inclui a Rússia nas críticas. Sim, porque eu acho que aquilo que eu me disse ao princípio, eu acho que Putin está a tirar partido do momento favorável que está a atravessar a Rússia, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista diplomático. Durante muito tempo, foi sobretudo a Ucrânia, impulsionada pela Europa, que se recusava a considerar um acordo de paz. Neste momento, como vemos, Zelensky está morto por conseguir um acordo de paz, o que é normal, porque ele sabe que está a perder a guerra. O número de desertores do exército ucraniano é cada vez maior. É muito difícil conseguir manter o esforço de guerra, mesmo para um país como a Ucrânia, que tinha o segundo exército europeu quando a guerra começou, e quem está do lado contrário a tentar dificultar o acordo de paz neste momento é Vladimir Putin, isso é indiscutível. Além dos europeus, claro. Em relação a Zelensky, acha que ele está a olhar para este acordo como uma possibilidade muito real porque não tem alternativa nesta altura? Eu acho que sim. Agora, há coisas que Zelensky continua a ser enganado pelos europeus. Por exemplo, ele há 2 dias apareceu com uma condição nova para aceitar o acordo de paz, que era chegar aos 140 mil milhões de dinheiro russo que está guardado em Bruxelas. Isto foi uma ideia que lhe deram os europeus. Ele nunca tinha falado nisto. Quer dizer, agora os europeus dão-lhe esta ideia. É mais uma coisa que o Zelensky põe em cima da mesa para dificultar as negociações, porque, vamos falar claro, quando começou a guerra, as aplicações russas em dinheiro no estrangeiro foram congeladas. E neste momento pertence a uma organização financeira qualquer que está sediada na Bélgica. E a União Europeia já insistiu com a Bélgica para que liberte o dinheiro. E o primeiro-ministro belga, no outro dia, pediu um parecer aos seus juristas do governo e fez um documento em 6 páginas explicando que aquilo era totalmente ilegal. E é totalmente ilegal. Portanto, não é um processo fácil nem simples. Não é. E a Bélgica tem medo que, se libertar o dinheiro, amanhã a Rússia venha a exigir os 140 mil milhões de euros. Porque nós estamos perante um esbulho. Porque quem pode cativar dinheiro, seja países, seja organizações, seja pessoas, é um tribunal. A União Europeia não é nenhum tribunal. Nem fez nenhum julgamento. Portanto, com que direito, à luz das normas de direito internacional público, com que direito é que a União Europeia deita a mão àquele dinheiro? Com direito nenhum. E tentar passar para Zelensky mais esse trunfo, para pôr em cima da mesa mais uma exigência, eu quero os 140 mil milhões da Rússia, é mais uma vez dificultar o acordo de paz. Falamos então do papel da Europa. Para si, os líderes europeus eram quem estava em melhor posição para servir de mediador, mas nunca quiseram ver os ucranianos nas conversações de paz com os russos. E agora é caso para perguntar o que é que eles têm a perder se ficarem à margem de um possível acordo. E, de alguma maneira, eles sentem que isso é uma possibilidade, não é? E o Miguel acha que tem muito a perder. É a perder a face. E é por isso que eles estão tão nervosos. Quer dizer, imaginar que alguém como Donald Trump,
que negocia, como nós sabemos que negocia, inclusivamente, sempre tentando ver onde é que pode estar o seu proveito próprio, ou da sua família, ou das organizações Trump. Imaginar que ele chega e consegue um acordo ao fim de 4 anos, onde a Europa não se mexeu e não fez nada, e consegue impor esse acordo não apenas aos russos, mas impô-lo aos ucranianos, nos termos que não eram aqueles que a Europa queria, nem a Ucrânia queria, é uma coisa que obviamente vais perder a face aos europeus. É como se lhes dissessem: vocês são inúteis, vocês só atrapalham. E é verdade, eles só atrapalham. Aliás, Putin disse, e Trump também já o disse, quer dizer, a Europa só está aqui a atrapalhar. De que forma é que a Europa podia ser, nesta altura, Miguel, não olhando para trás, eficaz E contribuir favoravelmente? Eu acho que de maneira nenhuma, quer dizer, na mesa das negociações, a Europa não pode fazer nada. É aquilo que eu escrevo no meu texto. Quer dizer, a Europa que, desde o início, a única coisa que faz é aplicar sanções à Rússia e incitar os Zelensky a continuar a combater até a vitória final, não é parte neutra para negociar. Portanto, se os Estados Unidos têm chamado a Europa para a mesa das negociações, o mais provável era que a Rússia nem sequer quisesse participar. O que é que a Europa pode fazer? Pode ficar na retaguarda, em vez de exigir ir para a mesa negocial para atrapalhar, pode ficar na retaguarda e não dar conselhos a Zelensky como este. Você agora peça o dinheiro dos russos que nós temos, que só vão complicar as coisas. Repare, quando a Kaja Kallas, que é a chefe da diplomacia europeia, vem dizer que se nós estivéssemos nas negociações ao lado dos ucranianos, eles estavam muito mais fortes. Isto significa, dito pela própria chefe da diplomacia, que a Europa não queria estar... com o peso político, eventualmente, não é? Sim, Podia ter. Que a Europa não queria estar lá como intermediário. Queria estar junto da delegação ucraniana. Queria ser uma das partes da negociação. Como se ela própria tivesse sido invadida ou estivesse em guerra. E, portanto, isto mostra... Se calhar por entender que é o parecer mais fraco da negociação e que essa ajuda era bem-vinda, digo eu. Talvez. Agora, quer dizer, a que título é que a Europa se autonomeia advogado da Ucrânia? Não pode, quer dizer, pode autonomear-se aliado da Ucrânia, amigo da Ucrânia, financiador da Ucrânia, tudo isso. Agora, exigir ir para uma negociação fazendo parte de uma das delegações e depois vir-se queixar que não foi ouvida nem achada para tentar negociar a paz, eu acho que é uma contradição. Se houver acordo sem a Europa participar nesse fecho, nessa conclusão do acordo, acha que isso terá efeitos junto da opinião pública europeia em relação às suas lideranças? Se é que ainda há opinião pública europeia, portuguesa ou o que é que seja, devia ter consequências. E eu acho que devia ter muito mais consequências, que é o seguinte: o que a União Europeia tem andado para trás sob o consulado de von der Leyen é absolutamente impressionante. Não é apenas em termos diplomáticos, na irrelevância que estamos a ver que assiste agora na guerra da Ucrânia, é em tudo o resto. A União Europeia viu a China ultrapassá-la em tudo. No setor automóvel, na inteligência artificial, na investigação e desenvolvimento. Viu os Estados Unidos, mesmo atravessando crises económicas ou outras, sair delas muito mais rápido que os europeus. Viu tudo isso acontecer e está a ficar para trás em todos os domínios. Em todos. E não havia razão para isso. Nós somos 600 milhões de habitantes, com um elevado poder de compra, com um elevado poder educativo, com conhecimentos, com cultura, como nenhum outro setor tem, nenhuma outra zona no mundo tem. A Europa podia ser, não digo uma superpotência, mas pelo menos o equilibrador entre as superpotências. E tem alienado tudo isso. Dá a ideia que é uma espécie de frente do passado agarrado a valores, nem é propriamente a valores, é regras de jogo antiquadas que não se aplicam no mundo de hoje, sem conseguir perceber qual é o seu papel e qual devia ser o seu papel. Há uma coisa que eu já aqui falei, eu escrevi, já não me lembro, para mim foi muito eloquente, que foi assim que esta Comissão Europeia e este Conselho Europeu tomam posse, von der Leyen vai a Pequim e leva o António Costa. E Trump tinha acabado de chegar, aplicou as tarifas à Europa, aplicou tarifas à China, apresentou-se como um inimigo quase do mundo inteiro, veio dizer à Europa: vocês ou gastam 5%, eu não me preocupo nada com a vossa defesa, aplicou-nos tarifas brutais que depois lá desceram um bocado, e portanto, no momento em que a Europa devia procurar alternativas, e nomeadamente equilibrar um bocado o mau ponto das relações americanas aproximando-se da China, o que é que aqueles dois vão fazer a Pequim? Vão fazer um sermão a Xi Jinping. Vão olhar com ele.
em casa dele. Uma coisa inacreditável. Eles só não foram postos fora, nem levaram uma resposta à altura. Porque, como sabemos, os chineses são muito ponderados nestas coisas. Os chineses nunca esquecem uma ofensa, mas também nunca lhe respondem de imediato. Aquilo vai... Portanto, foi um erro diplomático, na sua opinião? Foi um erro absurdo, não é só diplomático, é um erro de análise geopolítica, de falta de perspectiva, ser incapaz de perspectivar o mundo. A mesma coisa em relação à Ucrânia, quer dizer, quando se pergunta, a Europa até pode ter muita razão em muitas das coisas que diz relativamente à Rússia e relativamente à Ucrânia. Agora, qual é a alternativa que tem para oferecer? À Ucrânia, sobretudo. Qual é a alternativa que tem? Não quer o plano de paz americano, corrigido ou não corrigido. Qual é a alternativa? Qual é? É porque em 4 anos a Europa nunca apresentou nenhum. Nem quis. Quando? Logo no início, eu já contei isto 1 ou 2 vezes, em Istambul, sob mediação do então primeiro-ministro israelita Bennett e sobre mediação de Erdogan, estava um acordo em cima da mesa. Não sei se a Paula se lembra. A delegação russa até tinha o Abramovich. Ficou toda a gente muito admirado que o Abramovich estava na delegação russa, mas estava lá. E depois, como escreveu esse primeiro-ministro Bennett, o israelita, quem boquetou aquilo foi o Boris Johnson, que telefonou para o Zelensky e foi a correr a Kiev e disse, não, mas eu não pode assinar este acordo. O acordo teria salvo milhares, centenas de milhares de vidas. E foi a Europa que o boicotou. Portanto, com esta liderança de von der Leyen, na sua opinião, não se pode esperar nada de positivo da Europa? Vai ter que haver um novo rumo, é isso? Vai ter que despertar a tal opinião pública que está adormecida e que devia despertar. E também isso passa muito, em minha opinião, para que a imprensa passe a ouvir os dois lados e passe a ouvir as coisas todas como devem de ser e passa a pôr as declarações e os factos em contexto e não isoladamente, porque às vezes, quando eu vejo notícias sobre a Ucrânia, aquilo parece-me fornecido pelo boletim de informações da NATO, porque é tal e qual o que a NATO gostaria que fosse escrito e fosse dito. No Mapa Mundo deste episódio temos estado a olhar justamente para o mundo globalmente. É a altura de mudar de rota e vamos avançar para o improviso. Entramos num tema que ganha interesse a cada dia que passa e vai continuar em destaque à medida que se aproxima a data das presidenciais. Antes da campanha é o tempo dos debates televisivos e são vários os frente a frente entre os candidatos. E o que eu lhe queria perguntar é, do que tem conseguido acompanhar, quer deixar aqui alguns destaques, quer sejam pela positiva ou pela negativa? É assim, A sua análise, no fundo, do seu exame. Não é tanto por razões políticas, mas mais, se quiser, por razões cívicas. Eu vou excluir o André Ventura da minha análise. Porquê? Porque eu acho que o André Ventura não está nos debates para debater, está para evitar que haja um debate. Interrompendo sucessivamente o interlocutor, ele está a tentar que o interlocutor não tenha um pensamento, não consiga exprimir uma ideia do princípio até ao fim. Esta é a tática dele. E está a ser bem sucedido? É bem sucedido na medida em que, por acaso ontem à noite tive uma discussão com a pessoa porque ela achava que a culpa era dos jornalistas que estão nos debates. Eu acho que a culpa é de quem está a discutir com o André Ventura. Porque eu, se estivesse na posição, sei lá, por exemplo, o António José Seguro, que levou com ele logo no início, a ser constantemente interrompido, a dizer, olha, desculpa, André Ventura, eu vim aqui para um debate, isto tem regras de jogo, todos aceitamos. Se o senhor não aceita, eu levanto-me e vou-me embora. E o senhor fica a debater sozinho. Esta é a minha opinião, é o que devia ser feito. Não é feito, não creio que seja tanto por culpa dos mediadores, sinceramente, acho que é mais por culpa, obviamente, do André Ventura, que não conhece regras de comportamento num debate, para dizer o mínimo, e portanto eu vou deixar de fora a apreciação dele porque ele não está lá para debater. Segundo ponto prévio é o seguinte: quem se porta melhor nos debates não significa de maneira nenhuma que possa ser eventualmente o melhor Presidente da República. Pode haver pessoas que não têm jeito para o debate e, no entanto, são mais ponderados e são mais necessários ao momento que passa. Pode ser melhor candidato e não melhor presidente e vice-versa. Exatamente. Dito isto, eu acho que ninguém tem estado particularmente bem, nem ninguém tem estado particularmente mal. Não tem havido grandes surpresas. Há um facto que a mim me parece evidente, é que vejo o Almirante Gouveia e Melo cada vez mais à vontade, à medida que os debates vão passando, cada vez mais informado, cada vez mais firme. Por exemplo, antes de começar os debates, o Almirante Gouveia e Melo saiu-se com aquela frase que o tio lhe foi atirada à cara pelo António Filipe, que o senhor dizia que os portugueses iam estar prontos para morrer em qualquer lado do mundo para defender a NATO. Esta semana no debate dos dois. Hoje ele já não diz isso.
Eu, aliás, disse, não neste debate, mas no anterior, uma coisa que ninguém reparou, mas muito interessante. Ele diz, nós fazemos parte da NATO, somos membros da NATO, estamos obrigados às missões da NATO, mas não deve ser qualquer missão. Porque nós, naturalmente, devemos estar focados naquilo que é o nosso espaço estratégico em termos NATO, que é o Atlântico. Isto é como quem diz, em vez de estar a comprar F-35 e a comprar mais Leopard, mais tanques Leopard, e irem comprar mísseis Tomahawk, vamos defender a nossa zona costeira, porque isso é do interesse da NATO. Se houver navios russos a cortar os cabos submarinos, transmissões, por exemplo, se os cortarem todos, nós ficamos sem comunicação com os Estados Unidos, perdemos a guerra logo. Portanto, isso é fulcral. Para mim não faz sentido, e aquilo que eu percebi do discurso do Almirante é igual, pôr soldados portugueses a defender a Estónia. Isso compete aos polacos, compete aos alemães, compete aos franceses. O que faz sentido é pô-los a defender as nossas águas territoriais, através da Marinha. Bom, isso é um dos pontos em que eu acho que ele tem evoluído, de facto. Em tudo o resto, até se calhar na maneira de vestir, ele apareceu, o primeiro debate vinha com um casaco assustuado, parecia sair do século XIX diretamente, quer dizer, e com uma gravata que variava, dourada, uma coisa extraordinária. Estará a ser melhor aconselhado agora? Eu acho que sim, eu acho que está. Ele tem sido, para mim, a melhor surpresa. Quem não me tem surpreendido nada é Marcos Mendes, que é exatamente aquilo que eu estava à espera. Nós também já ouvimos há muitos anos a fazer comentário, e ele no fundo está no mesmo registro. Há uma coisa que eu não consigo perceber, que ainda os adversários de Marcos Mendes não lhe tenham dito. Quando Marcos Mendes aparece com a história de que sempre foi independente e, apesar de ser do PSD, sempre criticou o partido, eu digo só uma coisa, vão ver o histórico, porque de facto às vezes ele criticava o PSD, mas em tudo o que não era importante. Em tudo o que é importante ele nunca critica. Mesmo agora com o pacote laboral, ele limita-se a dizer que critica o facto do governo não ter acertado com o GT primeiro. Agora, sobre o próprio pacote laboral em si, ele não é capaz de dizer. Diz que ainda não está fechado e, portanto, isso é um motivo para não falar. Estou de acordo, não é capaz de dizer. E acha que era importante que os candidatos fossem mais concretos nessas observações? Paula, na sequência do que eu aqui escrevi a semana passada, eu sou por um alargamento dos poderes presidenciais. Eu não chamaria tanto um alargamento, embora o resultado seja esse, uma clarificação. Porque a mim custa-me entender que nós elejamos, por sufrágio universal, para presidente, alguém que ou não tem ideias, ou tem que esconder as suas ideias, ou não as escondendo não as pode aplicar na presidência. Nenhumas. Portanto, eu gostava de saber, de facto, se o candidato é a favor dos 5% em armas para fazer parte da NATO, se é a favor ou contra o pacote laboral, se é a favor ou contra o outsourcing no Serviço Nacional de Saúde em PPPs com os privados. Quer dizer, a justiça. Marcos Mendes, por exemplo, no debate com António José Seguro, dizia: eu, se for eleito, convoco logo um Conselho de Estado sobre a Justiça. E o António José Seguro, que debate muito mal, disse-lhe, mas disse com razão: olha, o senhor teve 15 anos no Conselho de Estado, o senhor não propôs nada disso. Mas, que é um grande argumento, mas depois não foi capaz de espetar mais a faca. Aquilo era uma estocada de Marcos Mendes, de facto. Quer dizer, teve lá 15 anos e só agora é que se lembra disto. Mas o Seguro não foi capaz de tirar partido disso. Mas isto mostra até que ponto, para mim, pronto, eu não estou aqui a fazer juízos críticos, eu nunca disse em quem é que vou votar, nem aconselho votos. Estou só a dizer que alguém que me surpreendeu para melhor tem sido o Almirante Gouveia e Melo. Alguém que não me surpreendeu todo, Marcos Mendes, e António José Seguro também. Também me surpreendeu bem António Filipe. Acho que é um bom debatente. Estava à espera de mais de João Coutrinho, por exemplo, e Catarina Martins é igual ao que eu esperava. E o Jorge Pinto. O Jorge Pinto é-me indiferente. Não mais sequer interessante. Não percebo porque é que o LIVRE insiste em ter um candidato presidencial, francamente. Só para terminarmos este tema, acha que existe peso dos debates junto da opinião pública? Ou seja, nós temos as sondagens por um lado, estamos a ter os debates agora. Acha que isso influencia as pessoas? Eu acho que sim. Acho que influencia. Em que medida, não sei bem. Agora, há uma coisa que eu também já percebi há muito tempo. É de bom tom, quer os que não fazem debates, quer os que são interrogados nas sondagens, dizer que aquilo não os influencia nada. Não, de todo.
Não preciso de um debate para ter a minha opinião já estava formada, etc. Mas os debates têm tido audiência, portanto... Pois, eu há não um acredito. interesse, Eu não estou a é? dizer que eu não acredito nisso. Eu acho que os debates têm importância e têm influência. Acho que várias vezes ao longo das campanhas presidenciais, eu creio que os debates, indo logo atrás ao Mário Soares com o Freitas do Amaral, eu acho que foi uma das coisas que mudou o sentido de voto, por exemplo, a favor de Mário Soares. Mas daí para a frente houve várias vezes circunstâncias em que eu acho que não tendo se calhar alterado o resultado final, mudou muita coisa em relação àquilo que as pessoas pensavam sobre os candidatos. E assim, com a companhia em estúdio do Miguel Sousa Tavares, fechamos mais uma Um gravação. prazer, Paula. E o prazer é nosso, portanto a repetição desta vinda é mais do que desejada, não é? É verdade. E então fechamos, dizia eu, mais uma gravação do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falámos do tema que toda a Europa e o mundo discute e também dos debates que marcam a nossa política caseira. A sonorização e edição, como sempre, está a cargo do João Martins. Para a semana voltamos a olhar para a atualidade.